Porque na crucificação, nós vimos que a principal mensagem era o sacrifício de Jesus. Mas na ressurreição, a principal mensagem que fica é esperança. Não esperanças vãs nessa terra. Esperança de que vou ficar mais rico, esperança de que vou achar um grande amor para minha vida, esperança disso, esperança daquilo. Não, a esperança que vence a maior desesperança de todas. Qual é essa maior desesperança de todas, pastor? Qual é este maior medo de todos? A morte. Porque com Cristo ressurreto, com Cristo ressuscitado, a desesperança da morte é vencida pela esperança da ressurreição. Por isso, queridos irmãos, que eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 a 12. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Queridos, aqui nós estamos vendo a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. Que mensagem linda, que mensagem poderosa, que mensagem impactante que transforma as nossas vidas até os dias de hoje. Porque a ressurreição de Cristo é a base da fé cristã. É uma das bases do cristianismo. E assim deve continuar sendo por toda a eternidade até Cristo voltar, ou por todos os tempos, os séculos até Cristo voltar, queridos irmãos. A ressurreição é um dos fundamentos da fé cristã. Amém? E aqui nessa passagem, o que está acontecendo? As discípulas, ou as mulheres que seguiam a Jesus Cristo, elas acordaram de madrugada, talvez um pouco às 5h30 da manhã de domingo, ok? Porque findou-se o sábado, como nós vemos na passagem, e no primeiro dia da semana elas já estavam ali para adorar a Deus, para entregar ao Senhor as ofertas a respeito do corpo de Jesus. Então elas estavam com as especiarias para levar para o túmulo de Jesus. Entretanto, queridos irmãos, ao irem até o túmulo, essas mulheres elas estavam carregadas de tristeza, de desesperança e de temor com aquilo que havia acontecido com o seu mestre. Como o pastor sabe disso? Os irmãos podem perguntar. Quando nós analisamos todo o contexto, nós vemos que os discípulos de Jesus, eles estavam encarcerados, eles estavam trancados dentro de suas casas, porque eles tinham medo de que a morte de Jesus pudesse trazer para eles também a própria morte deles. Porque uma vez que o líder morreu, uma vez que o nosso rei, que deveria ser aquele que nos traria a libertação dos romanos, morreu, nós não temos mais esperança.
Porque o nosso libertador, o nosso líder, o nosso exemplo, aquele que nós estávamos seguindo por 3 anos morreu. E se ele morreu, o que nos resta de esperança? Por isso que os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles ficaram trancafiados, porque eles esperavam que, uma vez que mataram o nosso líder, eles também virão atrás de nós. Isso daí é comum. Se você quer destruir uma revolução, se você quer destruir alguma coisa que está trazendo muito alarde, você tem que acabar com o líder e depois você acaba com os liderados, que são os mais proeminentes. Então, os discípulos, eles estavam com medo de serem perseguidos. E para eles não havia mais esperança. Tanto é que, posteriormente, quando Jesus aparece para eles e os discípulos falam para Tomé, nós vimos Jesus, Tomé diz, eu só vou crer depois que eu ver. E aí Jesus então aparece e fala, toca. Então os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam angustiados, os discípulos estavam desesperados. E assim não era diferente com essas mulheres. Essas mulheres, elas estavam caminhando para o túmulo de Jesus com imensa tristeza, com imensa angústia em seus corações, porque elas sabiam que o mestre delas, o Senhor delas, havia morrido. E aqui, queridos irmãos, nós vemos aquilo que pode ser a primeira lição e o primeiro ponto da nossa noite. O quanto a morte é cruel. O quanto a morte é dolorosa. O quanto a morte destrói os nossos corações, principalmente daqueles que ficam. Porque, sejamos sinceros, queridos irmãos, a morte é algo desesperador. Que sentido, pastor? No sentido de que você já pensou na morte como se ela fosse um fim em si mesma? Se você simplesmente fosse alguém natural aqui, em que só existisse a sua matéria, em que só existisse o seu corpo, quando você morresse, nada mais existia. Nada mais haveria. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque é isso o que muitas pessoas pregam hoje nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nas nossas universidades e assim por diante. Este é o pensamento ateísta a respeito da morte. Que você morreu, não existe mais esperança, já era, fim, over. E a morte, ela é um fim em si mesmo que não tem continuidade para uma outra vida. E aí você já conseguiu pensar, parar para pensar, se essa realidade, ou se esse fato, se isso acontecesse de fato, se isso existisse de fato, porque você um dia estaria vivo, no outro você morreria, e não mais você veria os seus entes queridos. Não mais você veria as pessoas que você ama. Você não aconteceria mais nada, você simplesmente sumiria e seria comido pelos vermes da terra. Realidade tão cruel, que tristeza que é a morte. E foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus, foi isso que aconteceu com essas mulheres quando elas receberam essa notícia, quando elas viram essa notícia e elas foram até o túmulo. Porque não havia mais nada que elas pudessem fazer. Não havia mais esperança dentro do coração delas. Toda a alegria que elas tinham de seguir a Jesus Cristo, naquele momento estava destruída, estilhaçada, destroçada, porque a morte havia chegado para Jesus. Tanto é que em algumas outras passagens das Escrituras, mesmo vendo que o túmulo estava vazio, elas não acreditaram de imediato na ressurreição de Jesus. Porque em uma outra passagem, quando quando Maria Madalena se depara com um homem junto ao túmulo, ela fala: para onde levaste o corpo do meu mestre?
Por quê, queridos irmãos? Ela não tinha esperança dentro do seu coração. A morte de Jesus para ela ali naquele momento já era, acabou. Não tenho mais esperança. É só esse plano mesmo. Não há nada além daqui. A morte pode ser cruel. A morte, ela é cruel. Mas ela só é cruel de verdade para aqueles que não têm esperança. Como é difícil, queridos irmãos, na função pastoral, participar ou fazer algo que se chama velório. Porque os familiares estão entristecidos com a partida daquela pessoa. As pessoas muitas vezes estão confusas com relação àquilo que aconteceu, da morte. Por que muitas vezes uma pessoa jovem, ela morre? Por que muitas vezes a pessoa velha não tem um tempo maior com os seus entes queridos? Mas sabe qual é a maior dificuldade de se fazer um funeral, de se fazer um velório, queridos irmãos? É fazer um velório de uma pessoa que você sabia que não havia morrido com Cristo. Porque você não tem o que falar. Você não tem o que pregar. A única coisa que você pode trazer é uma mensagem de esperança de que talvez aquela pessoa, no seu último momento, ela aceitou a Jesus Cristo. De alguma forma, nós podemos crer nisso. Nós podemos ter essa esperança. Porque Cristo pode aparecer para as pessoas em um sonho. Cristo pode aparecer para as pessoas enquanto elas estiverem em coma. Cristo pode aparecer em todos os momentos. E essa pessoa aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se uma pessoa morre sem Cristo, que esperança que ela tem? Por isso que, ainda que seja complicado por causa da perda, fazer o velório de uma pessoa que morreu com Cristo é muito menos cruel, é muito mais fácil, porque nós sabemos que aquela pessoa não morreu sem esperança. Por isso, queridos irmãos, que eu quero compartilhar algo com os irmãos, algo que eu já tenho planejado em minha vida, algo que eu já tenho pensado. Eu espero que eu não passarei pelo processo da morte, porque diante de todas as coisas que estão acontecendo, eu tenho a esperança de que serei arrebatado com Cristo. E a igreja que será arrebatada não passará pela experiência da morte. O arrebatamento, o que é? Senhor Jesus nos ares, e a igreja sobe com Jesus aos ares, será arrebatada. E os que estiverem vivos, nós já vamos ler essa passagem, não passarão pela morte. Mas os que estiverem mortos serão ressuscitados com Jesus Cristo e irão para os ares. Amém? Eu espero não passar pela morte. Eu espero, por estar vivo, estar com Jesus sendo arrebatado. Mas caso eu passe por essa experiência da morte, queridos irmãos, eu quero que no meu túmulo ou no meu funeral eu glorifique também a Cristo. Tanto é que, sinceramente, eu não desejo que haja tristeza no meu funeral. Eu não desejo que haja coisas meio que fúnebres e tristes no meu funeral. Inclusive, queridos irmãos, é um desejo meu pessoal. Se eu morrer, a minha esposa está aqui de testemunha, eu quero que toque louvores no meu funeral. Eu quero que coloquem faixas no meu funeral assim, fui para a glória, e você? Eu quero que tenha mensagens assim, para que as pessoas possam entender que eu não morri sem esperança. E aqui, gente, eu não estou falando brincando não, eu tenho essa vontade de verdade. O nosso casamento, meu com a Jaque, a gente colocou louvor no casamento. Então eu quero minha vida toda glorificando a Cristo, inclusive na minha morte. Eu quero glorificar a Cristo, queridos irmãos. Por quê? A morte, ela é algo terrível, mas nós não morremos sem esperança. Porque da mesma forma que a morte é uma realidade, a ressurreição também é uma realidade. Inúmeros foram os casos nas Escrituras de pessoas que ressuscitaram. Querem um exemplo? Primeiro deles, Lázaro. Já fedia, já estava 4 dias morto. Jesus Cristo simplesmente diz para os homens tirarem a pedra. No que as irmãs de Lázaro, desesperadas, tristes, angustiadas, aflitas,
elas viram para o Senhor e dizem: Senhor, já está cheirando mal, tem 4 dias. Mas Jesus não pergunta para elas quanto tempo, Jesus não pergunta para elas o estado de putrefação do corpo, Jesus não pergunta para elas nada. Jesus simplesmente vira para elas e diz: tirem a pedra. Porque não importa o conhecimento humano de vocês, o que importa é o meu poder. Lázaro, vem para fora. Daqui a pouco vem Lázaro, com as suas faixas, tentando entender o que estava acontecendo com ele, porque ele foi ressuscitado. Outro caso também que nós vemos nas Escrituras é Jesus, quando num funeral, em um evento fúnebre, um menino está sendo carregado num esquife, e a mãe desesperada chega a Jesus e fala: levanta, garoto. E o menino, ele é ressuscitado imediatamente para estar novamente com a sua mãe. Outra passagem que nós vemos também que Jesus teve o poder de ressuscitar foi a respeito da filha de Jairo, um dos maiorais da sinagoga, mas que viu em Cristo o poder de Deus para ressuscitar a sua filha. A menina estava doente, a menina estava abatida e a menina então faleceu. Quando Jesus vira para Jairo e para as pessoas que estavam ali naquele funeral e disse: ela não está morta, mas ela dorme. E as pessoas então deram risada de Jesus. As pessoas escarneceram de Jesus. Por quê? Elas olharam e falaram assim: Jesus está meio louco. Jesus está meio lelé. Jesus está meio biruta. Como pode? A menina está morta e ele está falando que a menina está apenas dormindo, está apenas adormecendo. Vai então Jesus e diz para ela: Talita, cumi. Significa: menina, levanta. E a menina então ressuscita entre os mortos. Então, da mesma maneira que a morte é uma realidade e nós não conseguimos encarar a morte de uma maneira natural, a esperança da ressurreição também é uma realidade. Então, se você tem um parente ou alguma pessoa que já faleceu, entenda que a ressurreição é uma realidade para todos. A ressurreição é uma realidade para todos. De acordo com as Escrituras, não existem novas vidas. Por exemplo, eu aqui morro e na próxima vida eu virei como um ator de Hollywood. Vocês acham que posso, né? Pô, olha que parecidíssimo com o Brad Pitt. O presbítero dá risada. Não existe essa coisa de outra vida. Na outra vida eu vou vir como um ator. Na outra vida eu vou vir como um cachorro. Na outra vida eu vou vir como uma vaca. Não. É só uma vida. É só essa vida. E a realidade da ressurreição é para todos. Todas as pessoas que morreram serão ressuscitadas, sendo que os que morreram com Cristo serão ressuscitados para a glória, e os que morreram sem Cristo serão ressuscitados para o julgamento e a segunda morte, que é arder por toda a eternidade o lago de enxofre e de fogo. É o que diz nas Escrituras, é o que diz em Apocalipse, queridos irmãos. Mas entendam que a ressurreição é uma realidade. Porque, por muitas vezes, nós nos esquecemos dessa verdade. E nós chegamos, sim, a duvidar a respeito da ressurreição. Nós chegamos, sim, a duvidarmos, devido a tanta maldade nesse mundo, devido a tantas coisas ruins acontecendo, nós chegamos a duvidar da ressurreição. Mas Jesus ressuscitou. E ele teve o poder de ressuscitar pessoas quando estava neste mundo.
E a Bíblia nos diz também que profetas no Antigo Testamento conseguiram ter o poder de ressuscitar pessoas. E quando Cristo ressuscitou, várias pessoas da sua época, na cidade de Jerusalém, também ressuscitaram. Vejamos essa passagem comigo, queridos irmãos, que se encontra em Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ressurreição. Ressurreição. Acompanhem comigo também, primeira carta aos Tessalonicenses, queridos. Capítulo 4, versículos 13 a 18, em que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a nossa esperança onde deve estar firmada. E ele vem falar também sobre a realidade da ressurreição. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E aí depois ele continua: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A realidade da ressurreição, queridos irmãos. Em um momento, num abrir e num fechar de olhos, os mortos serão ressuscitados, a igreja do Senhor será arrebatada e todos nós estaremos com Cristo nos ares. Tamanho poder do nosso Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus não precisa de coisas extraordinárias para fazer acontecer. Tudo que ele precisa é da sua própria palavra. Através da sua palavra, ele criou os céus e a terra. Através da sua palavra, ele criou o homem. Através da sua palavra, ele criou os animais. Através da sua palavra, milagres acontecem. Através da sua palavra, os mortos ressuscitam. Através da sua palavra, ossos se transformam em um exército. A palavra de Deus, a realidade da ressurreição. Será que nós ainda acreditamos nessa realidade? Ou será que nós acreditamos naquilo que é propagado pela visão mundana? Porque muitas vezes, queridos irmãos, nós vemos pessoas que são cristãs, mas que elas estão cheias da visão mundana e não da visão bíblica. Às vezes um cristão ele fala, sem vergonha de errar: pastor, na próxima vida eu quero ser um gato. Na próxima vida eu quero ser um rei. Na próxima vida eu quero ser isso, aquilo. Aí você vira assim, você fala: ô meu querido, você está aprendendo isso daí aonde, né? A Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia fala simplesmente que temos uma vida e que seremos ressuscitados.
E isso é a esperança que nós temos em nossos corações. Porque diante da crueldade da morte, diante da crueldade do pensamento de que podemos morrer, a ressurreição, ela vem como uma esperança em nossas vidas. Vejamos novamente a passagem de como isso impactou a vida dos discípulos, lá em Lucas, que é a nossa passagem principal, capítulo 24, queridos. Nós vemos que os discípulos estavam desesperançosos, mas a mensagem da ressurreição, o anúncio da ressurreição, trouxe a eles novamente esperança. Uma esperança tal que fez com que eles morressem pela verdade, por essa verdade. Que eles fossem perseguidos por essa verdade. Que eles fossem esbofeteados, humilhados por essa verdade, por essa esperança que eles tinham e sabiam que se eles morressem aqui, logo eles estariam com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele vem falando que morrer é lucro para ele, mas o viver é Cristo. E por que a morte para o apóstolo Paulo era lucro? Porque ele tinha certeza que assim que ele fechasse os olhos dele aqui, logo ele estaria com Cristo toda a eternidade. E aí, queridos irmãos, nós vemos que as mulheres estavam tristes, estavam possuídas de temor, baixando os olhos no versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: que buscais entre os mortos ao que vive? Que mensagem linda, que mensagem impactante em apenas um versículo. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele ressuscitou. A sua esperança que havia morrido, ressuscitou. O seu desânimo pela morte do mestre, ressuscitou. E agora você tem uma esperança de vida. O apóstolo Pedro, que estava entrincheirado, e para os demais que essas palavras pareciam como loucura, vejamos ali no versículo 11 e no versículo 12, em que os discípulos não estavam entendendo as coisas que estavam acontecendo. Mas sabe o que era mais interessante, queridos irmãos? É que Cristo já havia previsto todas essas coisas. E Cristo falou no versículo 6, ali nós vemos, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Cristo já havia falado com eles. Quantas e quantas vezes Cristo fala conosco e nós não damos a devida atenção? Porque nossos corações e nossas mentes muitas vezes estão quando por aí. Mas Cristo já havia alertado que ele ressuscitaria, que importava que ele morresse, mas que ele ressuscitasse ao terceiro dia, para que ele pudesse glorificar o Pai. Mas eles não tinham entendido, eles não tinham percebido, porque eles não estavam atentos, eles não estavam alertas. Mas chegou um momento em que eles precisavam mudar a mentalidade deles e entenderem que o plano de Deus para o reino de Deus não estava aqui nessa terra, mas estava para a eternidade. E aí então, ele fala, versículo 9, vai e avisa. E voltando do túmulo, elas anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Sejamos sinceros, queridos irmãos. Se uma mulher vira para você e fala algo, é melhor você confiar. Melhor você dar razão. Não é muito de bom juízo você falar assim, eu acho que você está errado, hein? Vai por mim. Fala, amor, confio em você está certa, você está com a razão. Mas aqui nessa passagem, queridos irmãos, não era apenas uma mulher, era um grupo de mulheres que correram e anunciaram para os apóstolos e para os demais de que Cristo havia ressuscitado e de que o túmulo estava vazio.
Mas os apóstolos, a sua grande maioria, teimosos, falaram. Estão tudo doidinha. É só mais uma das fofocas da mulher. Que isso? É só um anúncio aí que elas estão tudo doidinha, tudo pirada. Eles não entenderam que a mensagem delas era verdadeira. Mas, pelo menos dois, de imediato, entenderam. E nós vemos aqui que Pedro se levanta e corre para o túmulo. E no Evangelho de João, nós vemos que João também corre, porque ele fala, e o discípulo a quem Jesus amou também correu, e correu mais rápido e chegou antes do que Pedro no túmulo. Ou seja, dois pelo menos entenderam essa mensagem e correram. Tamanha era essa loucura. Mas o que nós vemos aqui, queridos irmãos? A restauração de uma esperança. A restauração de uma esperança. Porque Pedro provavelmente estava tendo algum momento de depressão. Pedro provavelmente estava naqueles dias que os jovens chamam hoje na bad. Vocês ainda falam isso? Que Pedro estava na bad? Não? Eu já estou ficando velho, eu já não consigo mais falar com os jovens, querido. Eu falo umas gírias aí que já são muito ultrapassadas. Mas Pedro, ele estava triste, ele estava mal, ele estava angustiado. Provavelmente ele estava deitado, provavelmente ele estava sentado. Ele estava sentado talvez com a sua cabeça entre os joelhos. Mas o que a palavra nos diz? Que Pedro levantou-se, e o que isso significa? Ele teve o seu ânimo recobrado. Ele teve a sua alegria restaurada. Ele teve a sua esperança de novo, porque ele se levantou e ele correu em direção ao túmulo que, supostamente, de acordo com a palavra das mulheres, estava vazio. E isso trouxe esperança para a vida dele, queridos irmãos. E aqui é a mensagem principal que eu desejo trazer essa noite, que não existe esperança maior para nós do que a ressurreição. Porque, infelizmente, muitas igrejas estão vendendo a palavra de Deus, trazendo aos corações que ainda não foram transformados o desejo e a esperança nas coisas que estão apenas aqui nessa terra. Mas a maior esperança que nós podemos ter é na nossa vida eterna com Jesus, na ressurreição. Porque, queridos, imagine a seguinte situação. Você está completamente destruído financeiramente, você está completamente destruído em alguma coisa, nas drogas, seja lá o que for. E aí tudo bem. Você começa a ser mudado, você começa a ser transformado, você pode mudar a sua mentalidade ou seu mindset, como as pessoas dizem por aí, você fala, eu não quero mais nada disso daqui, eu quero ter uma nova vida, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. E aí você deixa de ser todas essas coisas e então você se transforma a cara do sucesso, a cara da riqueza. Aí você compra um iate, você compra um Porsche, você compra um helicóptero, você compra uma casa, um sítio distante, você consegue todas essas coisas. Mas, se no final da sua vida você não tiver Cristo em seu coração, você vai morrer e todas essas coisas que você conquistou com o seu mindset mudado ficarão nessa terra. Por isso que a nossa maior esperança não são nas coisas terrenas, mas na vida eterna. Pastor, quer dizer que nós não podemos ter essas coisas aqui? Não, não estou dizendo isso. Nós podemos ter, mas nunca trocando as nossas prioridades. Sempre a nossa mente deve estar pautada em Cristo Jesus e na eternidade. Pensando sempre nas coisas que são do alto. Pensando sempre nos galardões que nós teremos na vida eterna. Porque o próprio Cristo nos disse, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça pode correr, onde a ferrugem pode destruir e onde os ladrões podem te roubar. Ajunteis para vós tesouros nos céus, onde nenhum desses pode destruir.
Porque lá já está guardado. Consegue entender isso? Que ao fechar o seu olho e abrir os seus olhos, você já tem uma poupança de algo para você na eternidade? Essa é a nossa esperança. E se o evangelho de Cristo não estiver pautado nessa esperança, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, e não sou eu quem o diz, é a própria palavra. Vejamos, queridos, o que o apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição e da esperança que nós devemos ter na ressurreição em todos os momentos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, queridos, versículos 12 a 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pausa. Nossa esperança em Cristo não pode estar limitada apenas a essa vida. Por isso, queridos irmãos, vamos tomar cuidado com o evangelho da prosperidade, com a teologia da prosperidade, com a teologia do triunfo, em que aqui nós conquistaremos tudo. Aqui nós não seremos cauda, nós seremos cabeça. Aqui nós isso. Aqui nós faremos, aqui nós aconteceremos, aqui todas as coisas. Como eu falei, eu não sou contra recebermos as bênçãos de Deus. Eu entendo que Deus abençoa sim os seus filhos, mas não necessariamente, queridos irmãos, receberemos tudo aquilo que nós queremos ou tudo aquilo que nós desejamos, porque Deus não tem essa obrigação. E por isso que precisamos entender que se a nossa esperança ficasse limitada apenas a esse plano aqui, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós estamos pregando, vivendo um Jesus que não se prova real. Mas, versículo 20, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aqui, queridos, nós conseguimos compreender o porquê que nós não nos damos bem com a morte. O porquê que o ser humano não gosta da morte. Sejamos sinceros. Chegue para qualquer pessoa normal na rua, com as suas faculdades plenas, e fale para ela: você quer morrer? Morrer hoje? Quer morrer amanhã? Ela vai falar: porra, não quero, né? Por quê? A imortalidade está entranhada, enraizada no coração dos homens. Porque no início, na criação, era para que os homens fossem imortais. Deus criou Adão e Eva com a sua imortalidade, para que eles pudessem viver eternamente com Deus em um relacionamento pleno de amizade, de alegria, de tudo.
Mas o pecado veio e trouxe a morte. Só que o pecado arrancou a nossa vida. Nos arrancou essa eternidade, ou trouxe a morte com ele, porque o salário do pecado é a morte. Mas o que o pecado não arrancou é o desejo dos seres humanos pela eternidade. Tanto é que, se nós formos fazer uma pesquisa na internet, nós podemos ver ricos que estão congelando seus corpos e suas mentes para que, de alguma forma, quando descobrirem como ele pode ser ressuscitado lá na frente com a ciência avançada, ele então possa vir de novo. São inúmeros os relatos de ricos e de gênios que existem por aí, criadores de softwares e sei lá mais o que for, que estão investindo grande parte da sua fortuna neste tipo, para que eles sejam mortais, para que eles sejam eternos. Por isso, queridos irmãos, a nossa esperança em Cristo aqui está apenas nas coisas daqui, mais miseráveis. Porém, Cristo ressuscitou. E a nossa esperança é de que nós também ressuscitaremos com Ele, de que nós temos garantida a nossa vida eterna, e que ainda que eu venha hoje a fechar os meus olhos e talvez amanhã não acordar, e eu não desejo isso para ninguém, eu só estou dando aqui uma ilustração, queridos irmãos, é de que eu estarei com Cristo. De que a minha alma estará com Cristo e naquele grande dia a minha alma será ligada novamente ao meu corpo e eu terei o meu corpo ressurreto e glorificado assim como é o corpo de Cristo. Só que a pergunta que nos fica e que nos traz a reflexão é: quando foi que nós mudamos isso nas nossas igrejas? Quando foi que nós substituímos o terreno pelo eterno? Quando foi que nós substituímos o terreno pelo celestial? Porque a nossa maior esperança tem que ser a vida eterna. A nossa maior esperança tem que ser a eternidade com Cristo. Porque este mundo jaz no maligno. Este mundo será totalmente destruído. E como a Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo 21, haverá novos céus e nova terra. E eu quero estar com Cristo nesses novos céus e nessa nova terra. Essa é a nossa esperança. De nada adianta nós conquistarmos tudo aqui se nós não tivermos Cristo. Nada adianta nós conquistarmos tudo aqui, porque tudo será destruído para vir um novo céu, novos céus, nova terra. Nós reinaremos eternamente com Cristo, glorificando e adorando ao nome do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Senhor por toda a eternidade, vivendo em comunhão com os irmãos, tomando café da manhã, comendo chocolate, comendo as coisas, porque eu creio que Deus criará novos céus e nova terra, e nós sim teremos comunhão uns com os outros, queridos irmãos, aproveitando as coisas boas que existem deste mundo, ou do que o ser humano criou lá naquele lugar, sem pecado, sem dor, sem morte, sem angústia, sem aflição. É a eternidade com Deus. Isso precisa continuar sendo pregado, que é: entregue a sua vida aqui para Jesus, perca a sua vida aqui para Jesus e ganhe a eternidade com Deus. Ganhe coisas para a eternidade, mas perca coisas aqui. Viva sua vida para Jesus, porque a ressurreição é real, ela nos traz esperança. Amém?